gostaria primeiramente de apresentar a nossa palestrante, Aline Grazielli, por favor, minha querida professora, se levante. Pessoal, só um recadinho antes da professora se apresentar e iniciar a palestra dela. Nós vamos estar passando a lista de presença. Se vocês não preencheram o formulário e gostariam de certificado, tem um espaço ao final para vocês colocarem alguns dados de vocês, tá bom? Obrigado. Mas é isso. Boa noite a todos e todas. Vou tentar falar no microfone. Eu recebi essa missão e quem me conhece sabe que eu não preciso de microfone, não é? Deus me abençoou com uma voz potente. Então eu poderia muito bem falar sem o microfone, mas vou fazer esse esforço, não é? A ocasião pede. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Pedro, ex-aluno, sujeito magnífico. Não falo porque estou aqui, mas porque existem alunos, e nós professores sabemos disso, que deixam marcas, né? Que passam por nossa sala de aula e deixam lembranças positivas. E o Pedro, assim como alguns outros que ali estão, são alunos que eu tenho orgulho de ter passado pela vida de vocês, tá? Então, homenageá-los também faz parte desse momento, né? Como eu disse, nos encontraríamos na UFO e graças a Deus estamos aqui. Outra coisa que eu gostaria também de dizer inicialmente é que todo esse trabalho, esse projeto, merece, né, uma menção honrosa, um aplauso, uma vez que não é fácil tratar de temas espinhosos, temas polêmicos, e só de se pensar na temática e propô-la e sustentá-la já faz desse momento um momento icônico, um momento de tentativa de ressignificação das nossas práticas, né? Que eu acho que é isso que está em voga aqui, é repensar as práticas docentes no sentido de que aqueles que aqui estão, nós temos a tutora, buscar novas bibliografias, novos olhares. Os alunos e alunas que aqui estão, sejam de qual área do conhecimento que estão, esse descolonizar os pensamentos é justamente uma provocação, porque hoje eu não tenho uma receita. Eu não vim aqui trazer receitas, eu vim aguçar a sua curiosidade. Eu vim te provocar a sair desse lugar comum, que é o lugar de bibliografias prontas, bibliografias ocidentais, eurocêntricas, americanas no sentido norte-americana, e traçar uma meta, um objetivo de buscar pesquisadores, engenheiros, referenciais teóricos que saiam desse espaço. É dar lugar de fala, representatividade. Custa fazer uma conta. 2 mais 2. Gente, eu sou terrível. Minha inteligência não... Porque nós temos inteligências múltiplas. A minha não alcançou a área das exatas, né? Eu tenho, assim, uma defasagem tremenda. Mas, né, gostei da proposta, do desafio, né, e topei aqui trazer. Então, engenharia não eurocêntrica, descolonizar os pensamentos. Essa é a proposta. Essa seria a grande reflexão dessa noite. E aí, eu começo só, né, apresentando, até falei assim, olha, Pedro, pelo amor de Deus, não baixa currículo, não vem falar de currículo, pelo amor de Deus. Eu quero dizer que eu sou, sobretudo, uma educadora, apaixonada pela educação, militante, sim, tá? Dos movimentos sociais, de um outro olhar, né, para a história, para as ciências sociais, para todas as outras áreas dos saberes, né? Eu tenho uma atuação na cidade de Uberlândia no sentido de trabalhar com a história, atualidade, movimentos sociais e sociologia. Né? Então, assim, estou na peleja, igual vocês aí na graduação, alguns na pós, eu estou tentando terminar um doutorado, então eu sei que estudar, trabalhar é difícil,
é laborioso, né? Mas a gente está aqui, né? E eu brinco sempre, ocupar e resistir a isso. Universidade Federal de Uberlândia, você vai ter que me aturar, eu vou até o fim. Aqui é o meu lugar, né? E eu quero tudo que eu posso, né? No que tange o saber, né? Porque saber é poder. Hoje, mais do que nunca, está provado que saber é poder, né? E aí, então, né, eu falei assim para ele, olha, sou uma pessoa normal, viu, gente, como vocês. Não das exatas, mas das humanas. E se eu não for sair de casa para fazer nenhuma provocação, eu já não saio, né? Porque, então, até falei assim, ó, vou ser sincero, eu tô contando aqui porque o Pedro sabe que eu não tenho esses... Pra que isso? Eu falei assim, Pedro, e aí, o público é de boa, né? Você sabe, né, Pedro? O professor aqui é polêmico, pode ser que, né? Não, professora, vai aí. Né? Autonomia. Me deu autonomia. Autonomia, então, estou tranquila. Então, já peço de antemão desculpas se por um acaso eu falar alguma coisa aí que venha mexer com seus brios, né? Mexer com aquilo que está encucado dentro de você. Mas vai ser bom, que de vez em quando faz bem sair desse lugar comum, né? Das nossas crenças e valores e ouvir o outro. Porque estamos vivendo momentos difíceis da falta de diálogo. Muito mais do que a polarização A e B, o que está faltando é o diálogo. O diálogo que respeita as diferenças, que entende os posicionamentos do outro não como algo ofensivo, mas um posicionamento, né? Então, acho que isso também é importante para esse momento, certo? Então, já falei, né, sou professora acima de tudo, né, eu acho que isso é o mais importante, apaixonada pela educação. E aí eu quero começar... essa tentativa de ficar quieta. Eu quero começar com um poema. Um poema de um poeta angolano. Vamos trazer um pouco de arte, literatura para nós, né? Sair desse lugar do 2+2, dos, né? Como é que você falou lá? Aula de quê? Turbina. Oh, meu Deus, né? Então, isso é para quem gosta. Parabéns aí. Subpoesia. Subsaarianos somos, sujeitos subentendidos, subespécies do submundo, subalimentados somos, surtos de subepidemias, sumariamente submortos, do subdólar somos, subdesenvolvidos assuntos, de um sul subserviente. José Luiz Mendonça. Quero acordar a aula. Então, já começamos com provocações. Né? Esse sub. O poeta angolano, né? Que tem como referencial, né, a sua pátria, a sua nação africana, né? E a partir de um olhar construído histórico socialmente, a África é o lugar do sub, né? Do submundo, da não cultura, porque a cultura daqueles, né, que são diferentes a nós é uma subcultura, é uma não cultura. A gente não entende numa dimensão da cultura diversa, mas de uma cultura que é horrível, errada. E a gente hierarquiza. E esse hierarquizar é um olhar eurocêntrico. Né? Então, entender que este sujeito que fala de uma vivência onde ele sempre ouviu esses subs. África, quem nunca? É o lugar da miséria, das crianças catarrentas pedindo fome. A África, sem nenhum conhecimento histórico. Nós tivemos grandes filósofos afirmando isso. A exemplo, Angel, né, cartunista, que é responsável pelas tirinhas de Tintim, que na época eram preconceituosíssimas. Né? Pessoas que afirmavam, ora, por um acaso na África, né, poderia existir intelectualidade e filosofia? Vou focar um pouco o meu olhar mais à África, que é um lugar que eu tenho contato por conta de uma especialização, né, feita e de estudos. Né? Inclusive, eu até trouxe aqui, eu tenho um livro sobre a história da África. Então, a gente começa já pensando, quem é que determinou que essa África é sub? Quem é que determinou que não existe conhecimento, engenharias no continente africano? Quem é que disse que esses sujeitos não são capazes de trazer orientações para a modernidade, para a contemporaneidade,
para o saber científico. E aí avançamos nessa tratativa da realidade. A ciência, né, que é muito enaltecida, desde do século XVIII com o iluminismo, e depois o céu é o limite para a ciência. Nós vamos ao ponto de afirmarmos que só existe conhecimento se ele é científico. E daí já depreciamos toda uma cultura popular, que não se alicerça nesses métodos científicos, mas nos saberes empíricos, nas práticas vividas e que deram certo. Mas mais uma vez a gente hierarquiza a ciência, que é a ciência correta, que traz respostas, que ajuda, ela só veio e só virá da academia. Será? Sempre foi assim? Sempre será assim? Então a ciência não está imune à desigualdade social e preconceito. Está dentro. E é interessante, que eu sempre brincava com meus alunos, que estão aqui, não me deixaram mentir, que eu falava assim, gente, vocês pensam que o ensino médio tem essas tretas, essas desigualdades? Quando vocês forem para a universidade, vocês vão ver como a coisa se amplia. Porque todo mundo pensa que o universo acadêmico é o universo da solidariedade, do respeito mútuo, das vivências amistosas, amorosas. Não. É a competição brutal por um projeto, por uma orientação, por uma tutoria em todos os níveis, não só dos alunos, em todos os níveis. Matérias com prestígio ficam para professores tais, sem prestígio que são de outros ramos, para outros professores recém-chegados, enfim, mais um aluno. Muito bom, seja bem-vindo. E aí é importante então mostrar, principalmente, aonde está a negritude dentro da universidade. Aonde estão os indígenas dentro da universidade? Aonde estão os sertanejos dentro da universidade? Será que eles não produzem conhecimento? Aonde estão os caiçaras, ribeirinhas? Aonde estão esses saberes dentro da universidade? Se hoje, a gente tem aí métodos acurados para você fazer aí a pesca, de onde veio? Quem começou tudo isso? Será que não foram esses indígenas, esses caiçaras, essas comunidades ribeirinhas? Não estou aqui também sugerindo que haja um olhar maniqueísta do bem e do mal. Eu sou contra isso. Mas a ideia é uma pluralidade e, a partir dessas provocações, aceitar esses grupos. Tentar interagir, dialogar. Que é isso que é a grande proposta dos estudos pós-coloniais. Que eu venho trazer dentro desse conteúdo aqui a ser ministrado. Eduardo Said, um grande escritor palestino, tem uma obra riquíssima, um livro chamado Orientalismo, que ele vem demonstrando um olhar sobre a outra parte esquecida, silenciada e marginalizada no que tange a uma série de saberes. Então é isso, é pensar, será que a universidade realmente é para todos e todas? Quando estudamos, sentimos-nos representados pelos autores que são estudados? E aí faço uma provocação, será que um olhar não eurocêntrico, descolonial, ele também não provocaria uma leitura de mulheres que foram protagonistas do conhecimento, da engenharia, da ciência? Porque ainda se impera um olhar sobre uma sabedoria alicerçada num patriarcalismo? Porque a engenharia ainda é um reduto da masculinidade? Eu acho que merecemos também pensar nisso. É porque as mulheres são incapazes de estar na engenharia? Provocações, não quero respostas. Isso aqui é só provocar. São. E aí eu já começo aqui mostrando a realidade. Nós temos aí uma protagonista do filme Estrelas Além do Tempo, que
é o que eu também quero tratar. Que muitas das vezes a gente fica sabendo de alguém pelo olhar hollywoodiano. E esse olhar hollywoodiano também tem as suas marcas. O seu eurocentrismo, na verdade, o seu etnocentrismo. Né? Porque nós estamos falando de um reduto norte-americano, de o que diria Adorno e Durkheim, né? Um lugar onde há a indústria cultural. E aí eu pego determinadas histórias, por mais reais que elas são, e transformo isso em algo mirabolante, onde permeia sempre uma visão do herói, heroína, as normatizações. Guardem isso que eu quero falar muito disso hoje. Normatizações. Né? Inclusive, nesse filme, há questões que são problematizadas por essas mulheres que viveram esse momento. Você tem um protagonista lá, que é o Kevin Costner, que ele é visto, né, como um herói. Uma das cenas mais icônicas desse filme é quando ele sai, né, e vai no banheiro dos negros, das negras, e arranca a placa. Aqui, na NASA, não existe xixi branco, xixi negro. Né? E aí você até arrepia, dá calafrios. Oh! Nunca existiu isso. Nunca existiu. Ele, né, permitiu, né, essa participação como foi ali demonstrado no filme, mas essa cena em questão, ela é fake, ela é mentirosa. Pode buscar aí, né, tem entrevistas, né, da Catherine dizendo, não, eu até achei estranho quando assisti. Ela mesmo fala, como assim? Eu não estou lembrada. Não faz parte, né? E aí, uma mulher, né, que nesse século XX, gente, era uma matemática, né, uma pessoa que dominava essa ciência. Essa matemática aí que para mim dá calafrios, ela né, fazia contas e tudo, e ela ajuda, né, a calcular trajetórias de voo espacial. E segundo, né, o que é posto na historiografia dela, que ela ajuda, então, a fazer essa viagem bem sucedida, porque até então os Estados Unidos só batiam na trave. Enquanto isso, a União Soviética, né? Cachorrinha lá, ok, se deteriorizou no espaço, mas foi, né? Mas aqui não, os Estados Unidos trave, né? Pode isso, Acanal? Não, né? Então, ela consegue levar esses homens aí à Lua em 1969. Sem contar nas outras, né, protagonistas dessa história, né, que você tem aqui. É uma história verídica, né? Então, mulheres negras a entrar na universidade, a se destacar, né, no âmbito da computação, da informática, né? E aí, a gente estuda isso, a gente vê isso, a gente aprofunda, a gente tem aí artigos, literaturas falando das contribuições dessas mulheres. Nós temos um professor, uma professora audaciosa, que fala assim, não, peraí, hoje vamos fazer uma aula diferente. Vamos ver uma turbina aqui, mas diferente. Um olhar agora, né, para outras vozes silenciadas, marginalizadas, mas que fizeram história. Porque o que seria da NASA? Eles poderiam ter conseguido? Poderia, mas essas mulheres fizeram história. Isso é inegável. Elas conseguiram o que muitos homens não haviam conseguido até então. E aqui a luta não é entre macho e fêmea, pelo amor de Jesus. Tá? Estou falando de saberes, de representatividade, de valorização da mulher nesse campo que lhe é tão caro, que é a matemática, mas que ela precisa todo o momento provar que ela é boa, que ela sabe, que ela dá conta, que ela domina. Porque senão ela é alvo de piada, né? Entre outras coisas. E aí, o reconhecido, né, como se diz, reconhecimento histórico aqui para mim, inclusive essa foto, ela para mim, eu sou da história, né, gente? Então essa foto aqui para mim, ela me mexe. Porque eu tenho ali o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, condecorando uma mulher negra, que foi silenciada na história da NASA, dando a ela a mais alta honraria, que é a Medalha Presidencial da Liberdade, em 2015. Gente, isso daqui é sem precedentes.
É algo assim que sabe, que é memória, que é empoderamento para um povo. Um país que reconhece, né, seus sujeitos, né, que valoriza a trajetória e a história. É um país que avança, que rompe. Né? Então, acho assim, e é disso que a gente quer falar, dessas rupturas. Não necessariamente com momentos, vamos agora trazer uma homenagem, medalhas, honra ao mérito, não. É de fazer uma leitura, é de tentar entender, né, o que nós temos posto historicamente. Porque tudo que nós temos aqui, com essa tentativa de fazer um mapa mental, é mostrar um construto histórico-social em que tudo que a gente entende enquanto bagagem, repertório, cultural, tecnológico, científico, ali. É Europa. Não é? Tanto é quando você está estudando, quem passou aí pela história, né, no ensino médio, você estuda, né, a Antiguidade Oriental, Male. Nossa, isso aqui não vai cair no vestibular, não é assim? Não, dá muito ibope. Aí, a África, não, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, que agora é lei, pode ser que caia, mas assim, com foco muito vestibular. E a gente prioriza horas e horas e horas falando de Grécia, Roma, desses saberes. Afinal de contas, até, Antiguidade Oriental. Aí quando você chega para falar de Roma e Grécia e Roma, Antiguidade Clássica. Que peso, né? Clássica. Né? Toda a herança. A gente ainda os professores são induzidos, né? Dizer, nossa, o pensar filosófico. Ué, mas não existiu filosofia na África, não, mas tudo bem. O berço do saber, da democracia, da república, foi na Grécia e em Roma. O teatro, a modernidade, a arquitetura, todos os saberes, né, do início da engenharia, né, resolver problema, criar, Antiguidade Clássica. Ops, como assim? O Egito, a Mesopotâmia veio primeiro e eles não fizeram grandes obras, canais de irrigação, pirâmides, que tem gente que ainda usa de teorias da conspiração para dizer, olha, isso daí é coisa de alienígena. Para desmerecer o trabalho dessa galera, a galera vem e fala, não só isso no Egito, mas Incas, Aztecas, Machu Picchu, e alienígena. Machu Picchu é coisa de alienígena, né? Zigurate, Mesopotâmia, alienígena, com certeza. Então eles fizeram, foram embora, né? Tudo isso para depreciar, para não valorizar, para não dar voz. Gente, quando nós não damos voz aos sujeitos, nós não lhe damos a sua humanidade. A humanidade, ela está em nós pelas nossas vozes. O primeiro ato de socialização é a linguagem. Linguagem. E aí nós negamos a fala a esses sujeitos. Então aqui mostrando, todo um construto, Grécia, legados, né? Aí a gente vai, avança e chega na famigerada século XIX. Até coloquei ali, o Darwin, coitado, olha lá. O que vocês arrumaram pra minha cabeça? Né? Porque o que a gente tem aqui? É o ápice da derrocada, dessa dicotomia entre o eurocentrismo, né, que é bom, e o Oriente, a África, a América, tudo de ruim, tirando os Estados Unidos. Porque, afinal de contas, né, colonização inglesa, protestantes, calvinistas, Deus escolheu essa nação, Destino Manifesto, para expandir do Ocidente, né, do Oceano Atlântico para o Pacífico. Coisa linda, né? Coisa assim, que pondera. Né? Então, você tem aqui o século XIX com uma teoria mais absurda, que é a ideia do darwinismo social. Darwin nada tem a ver com isso. Primeiro a ideia surge com o irmãozinho dele, primo Spencer, e ganha voz com Francis Bacon, que era o, né, desculpa aí, mas não é gente, loucão. E aí o que ele vai dizer? Que existem raças. Que o ser humano podia ser dividido em 3 raças. Né? A branca superior. Branca é onde? Europa. Podemos questionar. Quando falamos de migração humana, hominídeos, miscigenação, mas ok. Mas a branquitude era onde? Europa. Certo? A raça amarela, índio, Oriente ali, né? Mais ou menos. Se a gente forçar ali, sai alguma coisa.
E a negra, é aqui que surge o racismo, a negra é vista de forma o quê? Inferior. Sem nenhuma produção intelectual, zero cognição. E aí começa todo um discurso para provar o que a ciência não provou, que o negro era diferente, que o ameríndio era diferente e que o europeu era melhor do que todos e todas. E aí nós temos os determinismos. E esses determinismos é o que reverbera ainda hoje. O determinismo de continuar lendo as mesmas bibliografias, as mesmas emendas de cursos. Emendas de curso. Certo? Então, é aqui que você tem, né, esse caos, esse trauma, as histórias daqueles que serão vistos subalternos. É aqui que você tem um dano sem precedente às culturas tradicionais dessa terra. Não só na América, mas também no continente africano. É a partir daí que eu quero fazer teorias higienistas, dizendo que para você ser bom, você tem que ser branco, né? Você tem que ser estudado, a ponto de dizermos que alguém é criminoso por conta do seu fenótipo. Pensar em castração química por conta de fenótipos. São coisas bizarras e que a ciência validou. A gente tem um fascínio sobre o senhor Adolf Hitler. Mas antes de Hitler, Estados Unidos, Inglaterra, muitos outros países faziam experiências absurdas com os seres humanos para tentar provar isso. Tentar provar o improvável, que não se trata de fenótipo. Somos todos seres humanos. Mas eu preciso dizer, olha, eu tenho que provar a simetria correta, é de tantos centímetros a tanto, e aí você tem uma ciência para criar esses padrões. Eu tenho o lugar do negro agora como o exótico, o esquisitoide, então vai para onde? Para o zoológico. E aí a gente dá bananinha para essa criança. Por isso tem determinados discursos que não colam. Tá? Somos todos macacos? Será que somos? Será que acreditamos nisso? Será que esse negócio de pegar essa banana é para quem? E por que eu faço isso? E aí nós temos aqui, ó, mostrando experiência, gente que queimava pessoas que eram ditas, né, doentes mentais, para ver o grau de suportação da dor e pegar um outro sujeito e queimá-lo para ver quem era o mais adaptado, o mais forte. E ali, né, nós mulheres, né, nós temos aí uma história pesada, mano. Pesada. Se a gente for parar, olha ali a posição. Ali são mulheres de 4. Mostrando suas genitálias. Por quê? Porque você tem aqui a ciência querendo depreciar, querendo encontrar padrões. Esse grupo aqui é judeu. Então quer que tem alguma coisa errada? A genitália da mulher judia tem alguma coisa errada. Porque não é, né, uma raça aceitável, tem distúrbios, tem grandes problemas. Então isso daqui, gente, é a nossa história. História é memória. História não é doutrinação, história é memória. História trabalha muito no campo da investigação também. Provas, argumentos, tá? E aí nós avançamos para falar dessas normatizações, né? Então o que seria isso? Uma norma social, né, é o que impera nas civilizações, né? É aquilo que determina o comportamento, né? E esses comportamentos, eles vão surgir desde a infância. É desde a infância que vão te apresentando as literaturas que podem e a que não pode. O comportamento certo de uma menina, o comportamento certo de um menino. Né? As questões, né, do saber, do poder, o público é para o menino. Vai jogar bola, meu filho. Vai andar de skate. O privado é para a menina. Brinque com a bonequinha quietinha aqui e não saia de casa, minha filha. Né? Sente igual uma mocinha. Comporte-se como uma mocinha. Reaja como uma mocinha. E quando esse mocinha, garotinha, muda, né, no discurso, é para um tom pejorativo. Que isso, menino? Que letra é essa de menina?
assim, correndo igual uma menininha. Olha, se você continuar assim, você vai para a prisão e vai virar uma menininha na prisão. São esses comportamentos que a sociedade vai colocando. Né? E isso chega até nós, né? Tornando-se um fato social. E aí você tem ali, ó, Emile Durkheim, Erving Goffman, falando, né, sobre todas essas normatizações, elas estão presentes nas nossas interações sociais. Estão presentes no interior das salas de aula, nos comportamentos que temos, nas leituras que fazemos, nos valores que damos a determinadas personagens da ciência, do saber, do valor que damos ao professor A, professor B, professora A, professora B, das piadas que promovemos. E nós gostamos, né? No mundo acadêmico tem muita piada. E a gente acha que nossas piadas elas são extremamente intelectualizadas porque estamos aqui no universo acadêmico. Só que não é bem assim, meu querido, minha querida. Sempre haverá alguém que será depreciado nessas piadas. E sempre é um negro, é uma mulher, é um subalterno, dentro desse construto hierárquico social. E a provocação é, se você quer descolonizar, que esse momento não seja meramente um momento só de uma palestrinha para ganhar um certificado, se provoque a ter uma outra tratativa diante da sala de aula, da sua conduta, das suas leituras. Tente ser inovador, porque eu tenho certeza que tem coisas aqui que não foram tratadas dentro do seu curso. Tem pesquisas aqui que não foram abraçadas por muitos sujeitos. E que merecem teses, né? Esse silenciamento, né, desses sujeitos na engenharia mecânica, não sei. E aí essas normatizações, elas provocam o quê? Uma docilidade do corpo, né? É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Né? Então a gente viu isso no século XVIII e continua vendo hoje. Nossa, mas o que você dá docilidade do corpo? O que isso tem a ver? O que isso dialoga com esse momento? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque esse momento que nós estamos na universidade é o nosso momento de sermos protagonistas. De sairmos desse lugar da passividade, da subjetividade, no sentido de deixar que o outro fale por nós. De sermos massas de manobras, massas de interesses de pesquisa. Gente, vamos ser sinceros. Tem hora que você está numa vibe tipo, nossa, eu já até sei o meu projeto de pesquisa. Não, vou fazer isso aqui, né? Começa turbinas não sei do que. Eu vou aqui, ó. Nó! Aí você tem uma conversa com o seu orientador, com a sua orientadora. Pois é, você não acha, ó, olha as artimanhas, desculpa. Olha as artimanhas. Olha, Pedro, é uma proposta muito interessante. Mas você não acha que se a gente caminhar por esse caminho aqui, ó, por essa pesquisa, é porque ele domina. O professor em questão domina isso aqui, ó. Ele não quer ser desafiado para um outro olhar. Ele não quer ser desafiado a sair do lugar comum que ele está há anos. Posso tocar nisso? E se atrever a fazer uma pesquisa pioneira. Eu sempre falei isso com o meu orientador, e já comprei briga. Eu falei assim, eu não vim para cá para fazer qualquer tese, que todo mundo já fez. Eu não trabalho nisso. Eu quero deixar minha marca. Eu quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e falem, isso aqui é inédito. Né? Porque afinal de contas, é um imposto do povão que está bancando isso aqui. Então eu não quero fazer algo senso comum só para fazer e ganhar um diplominha, doutora Aline. E sair humilhando as pessoas porque eu sou doutora. Você sabe que você está falando, doutora Aline? Ora, rapaz, cale sua boca. É doutora Aline. Como não? Porque é assim que o título tem sido usado ultimamente. A gente tem que ter humildade. Saber, o saber, ele é humilde. Se ele não é humilde, não é saber. É tudo, menos saber. Onde há saber de verdade, há humildade, há acolhimento, há afeto,
a disciplina, a correção, mas tudo de maneira humilde. Então, provocar vocês aqui, que estão entrando, que já estão no meio, que já estão pensando aí em TCCs, projetos, desafiá-los. Afinal de contas, o curso não é ensino, pesquisa e extensão? O que você tem feito para retribuir a comunidade? O que o curso de engenharias e outros que aqui estão fazendo, nos seus PETs, estão fazendo nos seus grupos para levar a universidade até esses sujeitos, para dar voz a esses sujeitos, para empoderar essa galera? São eles que pagam esse curso. Ah, mas isso é muita hipocrisia. Não é, gente. Um dos momentos mais ricos que eu passei aqui na graduação foi na extensão. Eu participei, eu trabalhei na extensão. Fui movimento MST, que eu também achava que era tudo. Entendi. Indígena, entendi. Fora outros projetos. Então a gente precisa desse lugar, desse contato, não é à toa. Então, nesse sentido, o que nós temos posto? A família Doriana, a Universidade Doriana, o grupo de pesquisa Doriana, todo mundo rindo e feliz, porque estamos todos fazendo a vontade do nosso mestre. Faremos tudo que o mestre mandar. Não estou falando que vocês têm que se revelar também, não, depois nunca mais me chamam aqui. Mas, gente, democracia é conflito. Quem não entende isso é otário. Desculpa. Democracia é conflito. Tá, legal, orientador, achei bacana, mas vamos tentar conciliar o meu com o seu. Eu quero. Banca, sustenta isso, cara. Sustenta isso, menina. Eu quero transitar aqui, ó. Eu quero ser conhecido, eu quero inovar. Eu quero ser uma nova Catarine. O céu é limite. Pra mim, eu quero a NASA. Eu não vou fazer qualquer dissertaçãozinha, TCCzinho, não. Eu vou deixar meu nome aqui na história, no curso. Isso é romper também com essa questão, desse olhar eurocêntrico colonial. É tentar, é avançar. É permitir-se, de fato, viver o que você veio para viver, que é o extraordinário. Nós viemos para sermos extraordinários. Eu acredito muito nisso. A gente não pode se contentar, com o ordinário. E muitas das vezes é isso. A gente vai levando com a barriga, tô bem, tô passando a mente, tá bom demais. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso daqui não é para você ostentar no churrasco de família. Meu filho passou na engenharia mecânica da Universidade Federal de Pernambuco. Isso daqui é vida. É a sua vida. É a sua vida que está em jogo aqui, meu querido e minha querida. É o seu futuro. É o que você vai ser. E aí, a gente precisa entender que em nome dessas normatizações, tanto no que tange a família Doriana, no âmbito social como no âmbito acadêmico, criei a pesquisa Doriana. Por conta dessas normatizações, nós tivemos aí, um renomado matemático. Ah, professora, mas aí você pegou pesado. Então quer dizer que eu tenho que ficar lendo gayzinho? Eu falei isso? E você não sabe o que esses autores aí que você lê fez entre quatro paredes? Ih, meu querido, quanto mais antigo for, do sexo da vida, que querido, tá? Desconto não. Mas o fato é que grandes contribuições Alan Turing trouxe, mas por conta de uma categorização, uma normatização, um imposto, um construto, um dispositivo do saber poder social, homossexual não merece. Não, castração química, tira esse cara de circulação. E aí, gente, olha como nós somos do dispositivo, Como nós somos da categorização. Quem nunca?
essa menina aqui na engenharia, certeza lésbica. Que a gente cria umas ideias fantásticas, né? Se a mulher sabe exatas, né? Se ela está numa engenharia que é lugar de homem e lésbica, certeza. Só pode ser. A gente tem uma necessidade de categorizar as pessoas, né? E principalmente saber o que elas fazem entre quatro paredes. É impressionante, né? Ah, mas o que isso tem a ver com... Tudo a ver. Você acha que a vida é só turbina, né? Não é. A gente divaga, a gente viaja, a gente olha o coleguinha. E aí a gente tem essa ciência, né? Essa ciência branca, né? Aqui é até bonito, que isso, né? Essa aqui é propaganda, né? Que a realidade não tá... Brincadeira. Os estereótipos. E quando? E quando a gente fala dessa galera aqui? Desses engenheiros? Primeiros engenheiros negros da história do Brasil. Curitiba deve muito a esses sujeitos, os irmãos Rebouças. A gente estuda, a gente vê os cálculos, a gente vê o que eles fizeram, de onde eles partiram. Por que né? Porque, gente, isso daqui não é só questão de saber, é a questão, né, da pessoa, num contexto onde era tratada enquanto marginal, minoria escravizada, minoria no sentido social, não populacional. Não. Como eles chegaram onde eles chegaram? Você acha que foi fácil? Porque, afinal de contas, tudo se resume à meritocracia, não é não? Isso daria outra palestra, mas não é o caso. Irmãos Rebouças. Então, fizeram, não é, suas universidades na Europa, né? Desembarcaram no Paraná, assumiram parte da responsabilidade de transformar uma província em construção. Em 1864, ainda não aboliu a escravidão, né? Fizeram aí várias participações em várias regiões, e você tem aí mostrando a Estrada da Graciosa, a ferrovia, né? Considerada a maior obra de engenharia férrea nacional. E vocês já ouviram falar deles? Já estudaram sobre eles? Já leram artigos deles? Me ajuda, produção. Sim ou não? Eu estou viajando a maionese aqui. Não? Então aqui, gente. Veja. Olha aqui. Fala. Não, isso daqui é fácil de fazer, né? A geometria ali, os cossenos, seno, tangente, nem sei se usa isso. Só estou inventando aqui. Porque era uma coisa que me dava pesadelo. Esse seno, cosseno, tangente, enfiá-lo no gráfico. Porque não bastava calcular o seno, cosseno, tangente. Tinha que enfiar no gráfico, no ensino médio, e falar se a bolinha era aberta ou fechada. Desculpa, gente. Desculpa quem está aí. Desculpa, vou ter que usar meu cu. Não entendi. Não dava. Ficava assim, meu Deus. E eu chorava. Eu passava nessas matérias, era um conselho. Essa menina é muito boa em humanas, mas não evolui, né, exato. Vamos passar. Passa. Teve uma vez que eu fiquei nessa situação, gente. Eu juro. Vocês acham que a gente chega aqui que a gente é tudo nerd. Não, tá? Então aqui, ó. Transpondo a Serra do Mar, ferrovia é o orgulho da tecnologia brasileira. Né, do seu lugar e tentar trazer para você um olhar de desnaturalização. Tira, né? Torna aquilo que é natural, essas referências bibliográficas, desnaturaliza isso. Ó, não, a partir de agora, beleza, vale a pena, conhecimento a gente não joga fora. Legal, bacana, é base. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu buscar. Sabe? Desnaturalizar. É algo muito usado na sociologia, que é justamente isso, ó, termos que buscar um olhar de afastamento, de crítica, em relação a tudo que acontece na sociedade. Tá? É entender que existem outras formas de ver a realidade. Né? Outras formas de fazer e ver a engenharia. De fazer, né, história. Você acha que o meu curso tem um monte de autor negro? Não tem. Quem quer, busca. Então, é disso que nós estamos falando. Temos que entender que existem outras formas de pensar. Na América, os ameríndios, indígenas, na África, certo? Então, desnaturalizar os fenômenos sociais significa não perder de vista a sua historicidade. Ok, eu tenho aí, fala um nome, Pedro, de um autor aí, legal aí da engenharia, que vocês gostam.
Nossa, tem vários. Tem vários? Encropeira, tá na minha mente. Encropeira, ó o nome, né? Aquelas. Encropeira, tá? E aí, beleza, não é jogá-lo. Não é, ó, vou jogar isso aqui no lixo. Não, vou colocar ali, vou colocá-lo aqui. Né? Agora, deixa eu ver um outro autor que saia desse lugar etnocêntrico. Deixa eu ver o que a África, o que a Índia, o que o Oriente me oferece. Deixa eu ler. Beleza, legal. Deixa eu cruzar. Deixa eu problematizar. Deixa eu ressignificar. É disso que nós estamos falando. Certo? Então é importante a gente entender. Né? É considerar, tá, eles sempre tiveram um lugar de fala. Eles sempre tiveram suas vozes. Tá? Então é importante perceber que certas mudanças ou descontinuidades históricas são frutos de decisões. Que decisão você vai ter hoje? Seguir com o normal? Com o natural? Com o fluxo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou tentar cravar seu nome na história desse curso que você faz e provocar-se? Porque não é fácil. Não é fácil. Porque nós, por termos toda uma história de queremos tudo pronto, essa modernidade séria, líquida, a gente quer tudo aqui, ó, na palma da mão. Não temos paciência para esperar para nada. E pesquisar, escrever é parto. Dói. Né? Dói. A escrita, a pesquisa é dolorosa. Quem diz que não está mentindo. Quem produz uma pesquisa verdadeira, de autoria, dói. Dói demais. E eu quero provocar em vocês esse desejo. O desejo de sair desse lugar comum e buscar novos olhares. Né? Olhares que entendam que nós temos sujeitos, como este Carl Hart, primeiro professor titular afro-americano de ciências na Universidade de Columbia. Primeiro. Psiquiatra, das ciências humanas, ok. E que tem um outro olhar, uma outra visão sobre a questão do uso de drogas. É um olhar que foge a todas as normatizações. A tudo que é senso comum, ele vai para uma outra área, para um outro entendimento. Né? Então eu estou falando aqui, provocando vocês para fazer justamente isso. Eu até busquei alguns referenciais, mas assim, como eu não sei os autores da engenharia, vocês me desculpem. Então, descolonizar é justamente isso. É você tentar fazer com que aquelas culturas que foram silenciadas passem a ter voz. Então, o que caracteriza o universo escolar? É a relação entre as culturas. Relação essa atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua quando as culturas críticas, quando as culturas crítica, acadêmica, social, institucional, profundamente articuladas, tornam-se hegemônicas e tendem a ser absolutizadas em detrimento da cultura experiencial, que por sua vez possui profundas raízes socioculturais. Então o que a gente tem hoje são pesquisas de cunho de uma literatura hegemônica. É nas engenharias, é nas ciências humanas, é ainda um desafio a ser rompido dentro da Universidade Federal de Uberlândia, trazer novos olhares. Porque o que nós temos é aquilo que é uma tradição monocultural. Eurocêntrica, etnocêntrica, estadunidense. É interessante porque você vê línguas, Vamos aprender o inglês, espanhol, francês, quando você quer avançar muito assim, tem um alemãozinho assim. Mas tá, é a cultura, é a língua africana, não sei, o tupi, não tem nada disso aqui não, afinal de contas a gente não está no Brasil. Ah, mas isso não é legal não. A gente aprende essas línguas justamente para ler essas literaturas que a gente tem. Inclusive muito bonito, estava aqui e tinha um cara lendo aí um livro em inglês, achei bacana. Parabéns, eu não conseguiria. Tem que ter muita paciência, eu não sou muito... Então, veja, é pensar nessa diversidade, nessa diferença. Que ao longo de toda essa construção acadêmica, científica, foi silenciada. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus, quando eu vi esse filme aqui, comecei a assistir tipo, vamos ver o que vai dar esse trem aqui, Vou chorar porque, falou que é África, a gente chora. Mas que é isso? Que história. Que coisa.
uma ousadia, sabe? Um reinventar-se. É um menino que não tinha acesso à educação, que foi negado a educação, o desejo de mudar a história da sua tribo, da sua família. Saber é poder, e ele conseguiu. Sabe? Foi lá, autodidata, pegou, com a ajuda de um, de outro, pegou os livros, estudou as turbinas, né? Ficou ali, turbina cá, como que eu faço? Encaixo ali, encaixo cá, porque mal sabia ler. E ele foi ali, fazendo, acontecendo, e depois, né? Ele traz para a sua cidade, né? Para essa região que ele estava, ali Malawi, né? Na África, um moinho. Fornece energia para casa, ajuda a manter ali o plantio em tempos de seca. Porque quem viu o filme é miséria, né? Tragédia. Conflitos internos, questões maiores estatais e as desigualdades. E aí, ó, a história desse homem. Só que a gente para estudar. Eu vou ser sincero, eu não sabia. Eu não sabia que existia isso daí. Que existia essa história, que existia, que isso aí é um invento, né? Lógico que alguém já havia inventado o moinho, mas olha como que ele fez. Olha como ele trouxe essa ressignificação para a sua realidade, para a precarização de elementos, né? E é uma lição para nós, que muitas das vezes, se a gente não tiver um laboratório todo equipado, não vou fazer nada aqui não, aqui não dá para fazer nada. Aqui é tragédia, né? Não tá faltando tudo aqui. E olha, gente, tem lições de vida aqui. Esse é o olhar descolonizador, que percebe as sutilezas, que percebe as mensagens, a humanidade, o vencer obstáculos, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa. E esse aqui, vocês conheciam? Teodoro Sampaio? O que é isso? Conheceram? Conheceu? Beleza. Alguém, né? Engenheiro. Antes do período abolicionista. Também um engenheiro negro, né? Foi convidado a integrar a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, né? Participou da Comissão de Saneamento e participou da Secretaria de Estado de São Paulo durante muito tempo aí. Trouxe um grande contribuições, né, na questão do saneamento básico da cidade, né? E ainda não está posto aqui, mas ele é um dos fundadores, né, do IBGE. E a gente estuda, e a gente fica sabendo, e a gente foca nessas histórias. A gente leu a monografia dele na revista de Engenharia lá, publicando uma monografia na revista de Engenharia em 1879. Alguém já leu? Alguém já sabe? Que tem? Não, isso é descolonizar, eu quero ler, eu quero ver. O que é esses, né? Olha lá, 1886, Teodoro integrou a comissão, olha lá, como primeiro engenheiro e chefe de topografia. Bacana. Alguém já leu o artigo? Já leu? Né? Aprofundou? Trouxe esse olhar para os seus artigos? Vai fazer citações? Porque citar autores também dar voz, empoderar. Aí a gente vai, né? Devagar um pouquinho. Aqui. Hoje a gente usa papel. Mas a gente fala, não, papel é uma invenção quase que a gente nem sabe de onde veio e acha que tudo veio dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou da França, na nossa cabeça. Não. Isso aqui não é engenharia. Tudo que resolve o problema que faz aí, cria. É um processo engenhoso. Aqui. Né? Foi inventado, né, primeiro ali na China. A China, que a gente faz papiro, Egito. Não, primeiro na China. Depois a gente vai ter os papiros no Egito. E depois, olha lá a diferença. 105 DC. Tá vendo? 105 DC. Aí depois, no século XV, que eu tenho imprensa de Gutenberg. Vai lá? Gutenberg. Lá na Alemanha. Depois de quantos séculos? Mas eu só lembro da imprensa de Gutenberg, gente. Olha o olhar eurocêntrico. Eu só lembro disso, né? Barco. Barco. Não. Que isso? Barco. Engenharia o quê? Vamos lá. Quem fez barco? Invencível Armada. Quem era Invencível? Inglaterra. Invencível Armada só pode. Os melhores navios, Inglaterra. Ok?
mas antes de chegar na Inglaterra, Náutica Elvis. As primeiras embarcações que cortavam o Rio Nilo. Mas eu não sei sobre isso, não quero estudar isso, isso não me interessa. O que me interessa é o navio inglês. Gente, vamos lá. Engenheiros que aqui estão. Futuros engenheiros dessa nação. Seja da Americana. Gente, vocês conseguem. Assim, né? Sem teoria da conspiração, por favor. Né? Sem teorias alien. Mas como que homens desprovidos de tecnologia, que eu falo, essa tecnologia que a gente acha moderna, né? O que? Tratores. O que mais? O que é moderno aí? Guindastes. Gente, pelo amor de Jesus. Eles construíram pirâmides que resistem até hoje. É o sonho de qualquer engenheiro, não é? A gente tem aí prédio tombando, caindo. Não temos. Eu estou mentindo. Enquanto isso, as pirâmides seguem firmes, plenas, no Egito. Os zigurates, né, na região do Iraque e do Oriente, seguem firmes, plenos. E no Rio de Janeiro, construções, prédios em condomínio vão ruindo. Né? Mas aí também seria outro assunto, de milícia, mas não vem ao caso, não vamos provocar aqui. Né? Então, matemática, geometria, engenharia, tudo na África, gente. Na África, no Oriente. Mas a gente não olha para lá. A gente não olha para esse passado riquíssimo. Se olha só para falar, não, legal, bacana. Mas a gente não traz essa galera para a contemporaneidade. A gente não traz para a atualidade. Né? Outro aqui, ó. Ele vai falar, esse autor, né, que o Ocidente inventou ciência. Né, que só o Ocidente sabe pensar. Ele está denunciando, ele está falando assim, ó. Criou-se, o Aimé, ele fala assim, ó, criou-se o imaginário de que ciência, conhecimento é só do Ocidente. Né? Que o mundo começa com o Ocidente. Que o Oriente, né, não existe. Que o Oriente não tem nenhuma noção, nenhuma lógica, nenhuma matemática, nenhuma arquitetura, nada. E aí, seguindo, né, os trâmites finais, eu poderia aqui ficar horas e horas, mas eu acho que a questão é muito mais provocar as reflexões, provocar-nos a nos desafiarmos, porque eu não estou aqui para colocar o dedo na cara de ninguém. Eu quero que vocês, né, usem aquilo que é próprio do ser humano, o cogitar. Né? Não é isso? Penso, logo sou. René Descartes. Sou um ser pensante. Que eu vou produzir? Que olhar eu vou ter a partir de hoje, dessa proposta belíssima, lindíssima? Qual é os contribuintes que eu vou trazer para a minha nova trajetória acadêmica? Seguirei o mesmo? Não fui tocado? Não quero ser tocado? Eu quero o meu certificado? Eu quero horas? Ou eu vou parar um pouco? Pera, tá, deixa eu fazer uns desafios aqui. Então, a descolonização inclui a análise de lutas, de compromissos, de acordos, de resultados, o repensar dos aspectos fundamentais de quem tem o poder e como utiliza. Querido, já diria Michael Foucault, tudo é relação de poder. Tudo. Infelizmente, não é esse poder que a gente pensa estatal. É aqui, cotidianamente, relações de poder. Quem aparece na foto, qual o nome que aparece no certificado, quem vai aparecer na ementa do curso, quem vai aparecer como autor, coautor. Tudo dentro dessas relações. Quem será o melhor? A gente não consegue trabalhar com outras possibilidades. E aí, descolonizar implica desafios amplos pela autodeterminação desses povos que já sofreram historicamente, que já foram silenciados historicamente. Dá-lhes o lugar de fala, dá-lhes uma chance de serem lidos, ouvidos, serem citados, referenciados nas suas práticas, nos seus projetos, nas suas aulas, nos seus trabalhos. Descolonizar implica desafios amplos pela autodeterminação, incluindo a luta pela afirmação de outros saberes,
Por que o outro saber vai me depreciar? Por que eu não posso reconhecer que existem outros saberes? O que isso me diminui? O que isso diminui aqueles que já deixaram grandes legados? Que durante anos e anos a gente se debruçou em espinhá-los, né? Destrinchá-los, entender o que eles queriam dizer sem ter dito. Porque a gente gosta de fazer isso, né? Porque ele estava pensando aqui, a gente nem sabe se ele estava pensando isso, né? Mas não, ele pensou isso aqui, ó. Né? Não. Então é importante valorizar outras experiências, o direito a ser, a pensar pela sua cultura, desafiando a ditadura da leitura linear do tempo, que é isso que a gente tem. Vamos voltar, ou vamos ouvir o que a comunidade, o que saberes populares têm a nos dizer. Né? O que a gambiarra da vovó Maria, do vovô Joãozinho nos ensina. Né? A capacidade de dar um jeitinho quando não se tem toda uma infraestrutura, os aparatos tecnológicos necessários, e dá certo. E dá certo. Então, esse questionário deve ser visto como uma possibilidade contingente de mudança em direções que não reproduzem a subordinação cultural. É isso que essa palestra tem a problematizar, sabe? É abrir espaço para descolonizar a sua imaginação. Se você já conseguir trabalhar nessa descolonização da sua imaginação, de pensar outras possibilidades, outros caminhos, outras culturas, já valeu a pena esse momento aqui. E eu findo com algumas sugestões, né? Vocês, depois se quiserem, possam enviar para o Pedro, se ele quiser socializar com a galera aí. Documentários, assim, brilhantes da BBC que mostram esses conhecimentos. Maias, incas, mesopotâmicos, indianos, chineses, coisas que a gente nem imagina. Coisa riquíssima, né? Que mostra que essa galera também foi capaz de inventar, de criar, de fazer, né, essas engenharias. E aí eu estou usando a engenharia no sentido amplo, né, gente? Da criatividade, da solução de problemas, tá? Não me levem a mal se não estou usando os termos apropriados da engenharia, que é propício aos saberes de vocês, que eu respeito também, certo? Porque é importante que a gente entenda isso. Já diria um filósofo, educador, que está sendo execrado atualmente, Paulo Freire: não há saber mais, não há saber menos, há saberes. Não há saber mais, não há saber menos, há saberes. Então a gente precisa respeitar esses saberes. E a gente precisa trazê-los ao protagonismo das nossas leituras, do nosso academicismo, da nossa formação, não só enquanto profissionais, mas sobretudo enquanto seres humanos que estão abertos a um descolonizar de mentes, de saberes, de formações, e romper com esse eurocentrismo, esse etnocentrismo tão persistente ainda na nossa universidade. E eu venho das ciências humanas, que deveria ser exemplo, e não é. Então eu agradeço a todos e a todas por esse momento que foi concebido a mim, dessas provocações. E que você possa sair daqui minimamente pensando o que você quer enquanto um graduando, especialista. Como que você quer ser conhecido? Qual será a sua marca? Porque na engenharia a gente tem umas marcas, não é? Tem as marcas melhores, né? Essas turbinas aí, deve ter uma turbina que tem a melhor marca ali. Não, vamos conversar sobre isso, Pedro? Vem cá. Tem a turbina, tem alguma turbina que tem assim, uma marca, né? Ela pode ter ali uma engenharia, mas tem um estudo, um grupo que tem uma marca. Que foi protagonista, não é isso? É alguma coisa. Gente, que marca que você vai deixar? A marca do esquecimento de ser mais um no meio da graduação, da especialização, do grupo de pesquisa, dos PIBID da vida? Ou você vai marcar a história por onde você passou? Eu quero te provocar a pensar nisso. Qual é a sua marca? Da mediocridade? Ou do ordinário? É isso? Ou a sua marca é romper, ressignificar, descolonizar, deixar fluir a sua potencialidade ao máximo
e se tornar um extraordinário engenheiro, engenheira, especialista do que seja o que você quer fazer. Então, é para isso que nós estamos aqui. E lembre-se da comunidade. Retorne à comunidade. Devolva à comunidade que ela tem te dado. E eu falo isso, os meninos que me conhecem sabem. Não falo de demagogia não, mas eu tenho um compromisso comigo. Eu, enquanto educadora, eu gosto de fazer aulões gratuitos, em escolas públicas, dar palestra gratuita. É uma forma de eu devolver para a comunidade. Vou numa escola, tenho amigas professoras, porque eu dou aula em escola particular. Tudo do bom e do melhor. Mas vai, colega, e aí? O que você está precisando? Palestra, o quê? Faça isso. Você vai ver. Vai fazer bem. Eu agradeço a todos e a todas e finalizo repetindo. Não há saber mais, não há saber menos, há saberes. Obrigada pela oportunidade. Que é isso? Eu atrapalhei a palestra da mulher. Eu até mandar desligar, né? Eu falei, Pessoal, agora a Aline está disponível para atender as perguntas de vocês. Eu peço que quem não assinou a lista de presença ou ainda não tinha fechado o formulário, por favor, depois venha aqui e assine comigo. Mas agora vocês fiquem à vontade, preenchem o formulário, por favor. Questões, tudo, fiquem à vontade com a palestrante. Pode perguntar. Se quiser perguntar, também não se sintam obrigados. Vou trabalhar com